Caio. Você tá me ouvindo? Oi, oi. Tudo bom, Tudo Matheus? bom? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Tô, tô colocando as pessoas pra dentro aqui. Que ótimo. Oi, 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 Roberta. gente, boa noite. Boa Boa noite. noite. Estamos esperando aqui o João agora. Caraca, já tem uma galera assistindo a gente. É, Vai ser bom o papo. o WhatsApp tá oscilando. O WhatsApp, a gente tá no WhatsApp, o que que tá rolando? Pois é, eu vi, o WhatsApp tá com algum problema, ele não tá funcionando direito. Bom, se o Instagram não cair, tá tudo certo, né? É Opa, verdade. João na área. Ou não. Agora Cheguei. sim. E E aí, João? aí? Tudo bom? E aí, gente, tudo certo? Tudo Tudo Poxa, certo que bem? com legal você? Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. todo mundo se ouvindo bem? Sim. Por aqui, sim. Maravilha, galera. Bom, então já vamos entrando num papo tranquilo, relax. Eu vou fazendo a apresentação para a gente ir se ambientando. A gente está com um público bem animado aí. Olha, de Roraima até gente aí. É, bem-vindos, boa noite. Obrigado a todo mundo por conseguir um espacinho na agenda aí. A gente tem um papo muito importante hoje, que é sobre a participação política dos jovens nas eleições. Papo sério, papo importante, mas para a gente levar também, tratar de coisa séria com leveza, né? E antes de passar para vocês se apresentarem, só dar um pouco de contexto, tá todo mundo falando que os jovens têm que ir lá votar, tirar título de eleitor. Nós também vamos falar isso, né? Porque o prazo já está aí no dia 4 de maio. Mas é um assunto muito quente, porque todo mundo está jogando tudo nos ombros dos jovens, né? E ao mesmo tempo a família vira e fala assim: ó, você é muito jovem para entender as coisas. Eu fiz 30 recentemente e meu avô fala isso até hoje, então acho que não tem fuga, não. Então, pô, eu queria, antes da gente entrar no papo mais pesado, né, gente, mais profundo, rodar um pouco para vocês se apresentarem, falar um pouco quem vocês são, quem que vocês estão representando, um pouquinho da profissão, sei lá, meme favorito. E aí eu vou puxando os temas, senão eu vou ficar no monólogo aqui. Alguém quer puxar? Eu vou escolher, hein? Podem começar. Vai lá, Mataus. Tá bom. Oi, pessoal, boa noite. Um prazer estar com vocês aqui. Oi, João, a gente não tinha se visto ainda. Eu sou o Mataus, eu fui chamado para participar aqui representando o Quebrando Tabu. Mas antes disso, eu sou um jovem do interior de Pernambuco que está aqui vivendo nessa loucura de São Paulo. Então, já tem aí uma trajetória de trabalhar com ativismo, de trabalhar com questões socioambientais, né, que fala de meio ambiente, fala do social. Eu sou formado em relações internacionais, mas hoje eu trabalho em uma organização do terceiro setor, tipo uma ONG, né, facilmente entendido pelo pessoal dessa maneira. Eu tenho uma trajetória de, nos últimos 4 anos, ter feito parte do Engajamundo, que é uma organização de jovens ativistas. Inclusive, o João até participou a gente participou com ele num programa sobre isso. É, e foi muito legal a experiência. E atualmente eu trabalho junto do Atlas das Juventudes, que é uma iniciativa que lançou no ano passado a maior pesquisa sobre juventude no Brasil, com dados sociodemográficos, com, enfim, um olhar muito voltado para questões de entender o comportamento dos jovens, o sonho desse jovem, entender também que quando a gente fala de juventude no Brasil, a gente precisa pautar isso como uma pauta plural, né? A gente sabe que as juventudes no Brasil são muito diversas, não dá para comparar um jovem como eu do interior de Pernambuco, que é da comunidade LGBT, com um jovem que também é da comunidade LGBT que mora em São Paulo. Isso já são, tipo, distâncias muito grandes entre nós e que, enfim, isso é o que nos faz ser mais fortes e que a diversidade seja um valor mesmo. Representando o Quebrando Tabu aqui, eu tenho que dizer que o Quebrando Tabu é esse canal, é uma plataforma de informação e de formação de opinião e que tem o foco principal os direitos humanos
e que produz seus conteúdos de forma autoral, mas também em parcerias e com, enfim, uma mobilização grande aí sobre essas questões que são importantes para o nosso cotidiano, né? Acho que é isso. Show de maravilha, maravilha. Que bom que você veio. E muito obrigado também ao pessoal do Quebrando Tabu que está organizando com a gente e que também trouxe você para a nossa mesa aqui conversar com a gente. Eu que Estou vendo agradeço. que tem muita movimentação porque a gente derrubou o WhatsApp, né, para o nosso papo ter mais audiência. Roberta, você quer puxar agora? Claro, vamos lá. Eu também sou uma jovem do interior, mas do Rio Grande do Sul. Estou morando em São Paulo aqui faz uns 3 anos, sobrevivendo nessa cidade grande. Sou advogada, eu trabalho com direito eleitoral e eu também sou pesquisadora no Instituto Liberdade Digital, que é um instituto que tem mais ou menos uns 2 anos e meio de vida e se dedica, então, a olhar pautas digitais, eleitorais e também o mundo digital, entender um pouquinho das complicações da internet na nossa vida, como a gente pode lidar, né, com as complicações ou achar soluções sobre isso. E é um prazer estar aqui hoje conversando com vocês nesse projeto que a gente está desenvolvendo junto com o Instituto Vero, que a gente tanto admira também. E acho que vai ser um bom bate-papo, acho que a gente vai trocar boas informações legais aqui. Show de bola. João, quer se apresentar? Acho que o pessoal ainda não te Vou, conhece. vou me apresentar. Olha, sou o João, muito prazer para quem não tá e ainda não me conhece. Estou muito feliz e contente com o convite. Eu acho que a gente vai bater um papo super legal, coisa boa para a gente conversar. Eu faço muitas coisas, já fazia muitas coisas antes de me tornar uma figura pública. Agora eu faço muitas outras coisas. Eu antes de tudo fui professor e estou à frente. Eu acho que está picotando o seu áudio, João. Desculpa interromper. Oi, Tá todo mundo oi. balançando a cabeça. Alguma coisa deu uma. Mas você estava falando que antes de ser figura pública, você era professor. Isso. E antes de ser uma figura pública, eu fui professor, estudei escolas públicas e trabalhei em escolas públicas durante a minha vida toda. E também estou à frente de 2 programas, né? Um é uma entrevista no canal Futura, onde a gente fala sobre o centenário de Paulo Freire. Ixi, Também. tá cortando ainda. Deixa eu ver se eu consigo trocar a conexão aqui, peraí. Que o áudio tá fazendo, sabe? Tá meio oscilando mesmo. Vamos dar um minutinho aí pro João restabelecer contato. E beleza. Bom, enquanto o João se restabelece, eu vou me apresentar, pessoal, que eu ia deixar para o final já para emendar a pergunta. É, eu sei que eu sou muito, muito famoso, mas vocês não me, todos me conhecem. Eu sou Caio Machado. Eu, junto com o Felipe Neto, fundei o Instituto Vero, que é uma organização voltada para promover uma esfera pública digital mais saudável, junto com o pessoal do Quebrando Tabu, com a participação do Mataus e com o pessoal do Instituto Liberdade Digital, que a Roberta está aqui representando. A gente está organizando esse evento sobre participação política dos jovens, né? O que é essa juventude conectada, que para quem é de uma geração mais antiga isso é novidade, para quem é jovem hoje em dia isso é óbvio. Mas que implica uma realidade um pouco diferente, uma forma de se organizar um pouco diferente e uma forma de uma dificuldade também de colocar suas visões, né, de conquistar um espaço que, convenhamos, não é feito para jovens, né? As eleições a gente cobra da juventude, a gente fala que tem que ser o jovem, o futuro, mas o jovem é o presente também, né? Sobre tudo isso, e é por isso que a gente quer entender um pouco o que está pegando, que esses movimentos que a gente está fazendo, por exemplo, né, Anitta, Felipe Neto, Mark Ruffalo. Aliás, já me disseram que eu pareço com ele, tá? Ninguém desmente, porque eu fiquei muito orgulhoso. É, mas o que esse pessoal está fazendo? Por que a gente está precisando chamar as pessoas? O intuitivo era a gente querer participar. Então, nesse contexto de engajamento, a gente quer muito discutir
ouvir também o que vocês têm para falar. Então, se os comentários continuarem legais, o João tá pedindo para entrar e eu tô vetando, né? Roubei a cena, gente. O moderador roubou a cena. Vamos ver se agora vai. Aí, Agora eu voltei. agora eu tô te ouvindo. Não, eu tava no. Eu tô. Mas acho que tá picotando de novo. Será que é a conexão ou é o microfone? Eu não sei, você consegue me ouvir melhor agora? Agora Fala um sim. pouquinho mais. Canta alguma Oi, coisa. oi, oi, oi. Aí, Mas tá bem engraçado, melhor. porque eu vejo vocês bem. Agora Não, mas melhorou. acho que Acho que agora Melhorou. tá. Agora funcionou. Ai, ótimo. Desculpa, né? Esse caos todo. imagina, faz parte. Mas eu vou continuar então o que eu tava falando, viu? Pode ir. Mas então, aí sempre fui professor, estou já agora na frente de dois diferentes programas, que é o Entrevista, onde a gente comemora o centenário de Paulo Freire, e o Trace Trends, que o Mataus esteve lá, junto com a gente, junto com o Engajamundo. E eu também sou mestre em educação, eu tenho uma pesquisa que eu defendi recentemente, que eu discutia participação política, inclusive, de jovens nas ocupações secundaristas no Brasil em 2015 e 2016. A gente está finalizando o arquivo final e em breve ele já vai estar disponível online para todo mundo que quiser acessar o documento. E aí eu estou sempre compartilhando coisas nas minhas redes. E é isso, estou muito contente, muito feliz da gente estar aqui hoje batendo esse papo. Vamos embora. Maravilha. Então já vamos pegar esse gancho, que a gente tem esse contexto que 2022, menos de 10% dos jovens queriam votar, né? A gente está falando do pessoal de 16, 17 anos. De repente, uma virada, o pessoal correu para as urnas, não sei se deixando tudo para a última hora, ou se a gente tinha um problema mesmo de engajamento. E aí, eu acho que esse é talvez o ponto para a gente começar, né? A gente está com um problema de engajamento, as pessoas não se sentem representadas no sistema político. Alguém quer começar puxando alguma reflexão sobre isso? E aí eu tenho umas perguntinhas que eu vou soltando aqui. O moderador vai encher o saco de vocês. Eu posso começar, eu acho. Acho que por aqui a gente fez um movimento muito legal. Acho que, enfim, é um dado, né? Isso que aconteceu. Em janeiro, a gente tinha só 10% dos jovens entre 16 e 17 anos que tinham título eleitoral. A gente tem um universo de cerca de 6 milhões de jovens nessa faixa etária e a gente tinha pouco mais de 700 mil títulos emitidos em janeiro. Então, isso foi muito preocupante, enfim. E por isso a gente começou esse movimento. Eu faço parte de uma das organizações que tem trazido as campanhas, que tem trazido todo esse trabalho sobre a emissão do título, de realmente engajar a juventude a partir de como a juventude também se comunica. E isso também é um reflexo direto de uma situação que a gente está vivendo no país, que ela nos deixa muito desesperançoso, né? Estou falando como um jovem aqui. Estou falando como um jovem de 27 anos, que, enfim, já está nesse setor da sociedade civil há mais de 6 anos, já estou trabalhando nesse campo, e é muito desesperançoso a gente tentar olhar para o futuro e a gente não enxergar nada, porque a gente não tem uma política, a gente não tem construído processos que nos façam ter esperança mesmo. Quando a gente olha para os índices de desemprego, quando a gente olha para os índices de evasão escolar, quando a gente olha para a saúde, todos os números e os piores números, eles apontam que a juventude é quem mais sofre nessa situação. E ainda mais quando a gente coloca marcadores sociais como raça, classe e gênero. Então imagine um jovem negro de periferia que está ali tentando ir para a escola, que está tentando, sei lá, construir a sua jornada, e nesse meio tempo você se depara com todos os problemas e obstáculos possíveis que a sociedade te impõe, e além disso, de como o governo também não cuida para tirar esses obstáculos da sua frente, né? Então, acho que tem um vínculo muito direto de uma desesperança e de uma descrença na política institucional, né? Quando a gente fala política institucional, é de fato a estrutura de governo, a estrutura que vai legislar, que vai criar as leis, que vai desenvolver políticas públicas para a nossa população. E isso é um ponto que eu acho que, falando como um jovem, é muito triste de perceber,
porque é isso, eu tô fazendo o meu micro aqui. Aí, sei lá, eu separo o meu lixo, eu faço redução no meu consumo de carne, tudo como uma atividade muito micro. E isso faz diferença. Claro, faz diferença internamente, faz diferença na minha comunidade. Mas isso precisa ser um movimento de uma escala muito maior para fazer uma diferença na instituição, né, no político em si. Precisa ser generalizado, né? Eu ia fazer uma ponte justamente para ouvir sua. Eu queria ouvir sua visão, João. Que o Matheus falou de desesperança, né? Falou dessa. Pô, a gente para de acreditar no Estado, porque os serviços não funcionam, etc. E você foi professor, e eu acho que tem uma dificuldade aí, que é. Será que as pessoas são treinadas para falar de política? É um negócio muito mal visto. Né, a gente não, nas escolas, na sala de aula, hoje em dia, então, é muito criticado. Qual que é a sua experiência sobre isso? Será que você compartilha um pouco com a gente? Você se sentir à Claro. vontade? Eu acho que em muitos momentos existe a não compreensão do que é política, na real. A gente acha que a política ela é algo que acontece somente em um dia de eleição de 2 em 2 anos. Então a gente tem que pensar movimentos e principalmente pensar o nosso cotidiano, a nossa vivência, a nossa realidade enquanto política. Por exemplo, esse espaço aqui hoje, que é o espaço que a gente está conversando sobre a participação da juventude, ele é um espaço político. E a gente tem hoje, por exemplo, as mídias digitais, grandes eventos que acontecem, que discutem e que movem discussões pelo país inteiro, também são espaços políticos. E, obviamente, que se a gente for pensar nesse cenário, a escola é um local político, antes de tudo. Né? Eu acho que se a gente for pensar principalmente na formação crítica das pessoas, a escola hoje ela é a principal responsável por fazer esse tipo de movimentação. E aí eu fico pensando assim, mas a educação precisa ser neutra. Não tem como a educação ser neutra. Esse que é o ponto, assim. Isso não é possível. Não é possível porque a gente está formando pessoas que vão ter opiniões diferentes e que vão pensar o mundo criticamente de forma diferente. E isso está tudo certo. É esse espaço de diálogo e esse espaço da contradição que faz com que a gente viva em sociedade. O problema é que a contradição, em muitos momentos, ela é confundida com ódio, com desrespeito, com diversas outras coisas, onde que a gente vê em dados que hoje são alarmantes para o nosso país. Assim. A gente tem um país que a gente vive realmente um genocídio da população jovem, principalmente se é um jovem negro, população LGBTQIA+, as mulheres, os números de feminicídio que vem crescendo cada vez mais. Então, assim, como que a gente não vai discutir isso enquanto algo político, né? E aí eu acho que é um pouco de quebrar, o Matheus estava falando um pouco de desesperança, eu acho que é também a desesperança, mas também quebrar um pouco dessa conformidade. Às vezes eu acho que a gente vive numa conformidade de que o Brasil é assim, tá tudo certo, o nosso país é assim mesmo, não tem como mudar. Cara, tem como sim, sabe? Eu acho que a gente tem possibilidades inúmeras de fazer uma sociedade que a gente quer, sabe? Legal. Caio, eu vou aproveitar só para fazer uma ponte depois aqui, tá? Com a fala do Manda ver. João. Não, eu achei perfeito o que tu colocou, João, porque a gente realmente vive numa fase de apatia política e eu acho que a gente precisa diferenciar o que é político partidário e o que é política, né? O que é o ato político, que é o que a gente está fazendo agora, é ir na padaria, conversar com alguém, é conversar com conhecidos, entre outras coisas. E adorei a tese do teu mestrado, tua dissertação, e tem uma tese de doutorado super legal que fala sobre a participação jovem, né? E é de uma cientista política, Ana Júlia Bernardi, e ela mostra dados muito relevantes de por que os jovens não querem participar da política. Então, eles entendem que eles são desestimulados e eles acham que participar da política não vai resolver, não vai gerar efeito, seja pela classe social, seja por realmente não ver a política ou partidos políticos como uma forma de melhorar o país. E isso, de fato, é muito preocupante, né? Porque se a gente olhar o quanto eles representam como eleitores e como uma mudança social, é um dado bem alarmante. E ainda nessa pesquisa é muito legal porque mostra como a internet é uma ferramenta que pode sim ser um potencializador para a participação política. Porque aqueles jovens que se informam pela internet
têm muito mais interesse pela política do que aqueles que se informam por ferramentas tradicionais, digamos assim, por veículos tradicionais. E tem muito disso também, da educação, o quanto é importante uma educação midiática crítica para que esses jovens sintam, né, essa vontade, superem essa apatia e que a gente entenda, né, que política também não é só votar, política não é só o dia da eleição, tem toda uma participação, tem toda uma fiscalização que é necessária. Então, acho que você foi bem pontual no que você trouxe. Desculpa, te atrapalhei, Caio. Uma das coisas que, inclusive, eu fiz na minha dissertação de mestrado foi discutir o movimento do Escola Sem Partido, assim, que é um movimento que surge para barrar discussões que são discussões que incomodam, né? Eu acho que existe isso, assim, é a questão do incômodo. Por que eu não posso falar sobre gênero, não posso falar sobre sexualidade na escola? Porque isso incomoda, porque isso reorganiza uma lógica que as pessoas acham que a escola precisa ser aquele lugar onde estritamente você vai aprender português, matemática e vai embora para casa. E aí não é à toa que as ciências humanas, por exemplo, são as áreas do conhecimento que mais sofrem com esse movimento, né? Por quê? Por que geografia, história, sociologia, filosofia? Porque, querendo ou não, são as disciplinas que em algum momento vão movimentar essas discussões. Então, isso é muito sério, assim, é muito grave e a gente tem também um desafio, eu acredito, assim, porque principalmente depois desses dois últimos anos, onde a gente teve esse período de pandemia, ensino emergencial e muitas outras coisas, ensino remoto, e acho que é um desafio a ser cumprido, mas é bem possível, assim. O que eu entendo, assim, pegando o ponto de todo mundo, é que a gente está falando que política é a vontade de transformar alguma coisa, né? A sociedade não está legal, você reclama, você está fazendo política, você vai no boteco, junta com os amigos, né? Dependendo do que você come, o que você fala, você está fazendo política, você está defendendo uma sociedade diferente ou o jeito que as coisas estão, né? E aí eu acho muito interessante a gente falar dessa desilusão dos jovens com o que o Matal chamou de política institucional, né? O tradicionalzinho, eleitoral, você vai lá na urna, aperta o botãozinho e tal. Mas, por outro lado, a política está sendo feita aqui, agora, né? A gente está pensando na nossa sociedade, tanta gente está no TikTok, está em todas as plataformas, menos o WhatsApp, que o WhatsApp, pelo visto, está fora do ar. Mas estão pensando na sociedade. Então, a política do jovem talvez tenha sido nas redes sociais. E muito ativos, né? Porque eles estão muito insatisfeitos. E lá eles sentem que tem voz, né? Então, aí eu acho uma pergunta que eu queria voltar para o João e depois a gente faz outro giro, que é assim, o BBB, né, ou ter participado do BBB e ter se tornado uma figura pública, virou um canal para fazer política, né? Como que você vê isso nessa política não partidária que a gente está falando? Eu acho muito legal isso, quando as pessoas falam que o BBB não tem nada a ver com política. Aí eu falo, Nada a ô, ver. gente, vocês não sabem de nada. Porque, assim, eu acho que na real tem muito a ver, né? A gente tem representações de diferentes pessoas dentro de um lugar. E, assim, acho que grande parte do fato do programa, por exemplo, ganhar um grande sucesso e fazer muito sucesso das últimas edições para frente, é porque a gente tem pessoas diferentes dentro da casa, não é só mais um monte de gente branca, malhada, de festa, entendeu? É isso. E não, real, assim, tipo, nada contra se você faz isso. Mas, assim, é porque eu acho que o que acontece... Tem até amigo que faz, né? Tem até alguns amigos que são assim, mas tá tudo bem. É só porque a gente começa a se identificar com essas pessoas, né? Pô, tem uma pessoa que veio do mesmo lugar que eu, que estudou numa escola parecida com a escola que eu estudei, que mora numa casa muito parecida com a minha. Eu acho que é por isso que o programa começa a ganhar toda essa audiência que ganha das últimas edições, assim. E o Big Brother hoje, ele é o maior reality show da América Latina e que movimenta milhões de pessoas. Eu não estou falando de milhares, eu estou falando de milhões. É só a gente ver toda a audiência do programa, até numa edição que as pessoas falaram que não foi uma edição e tanta, ainda é o assunto mais comentado. E aí eu acho que parte do princípio que fez com que eu
me configurasse enquanto a pessoa que eu sou hoje, nesse mundo de influência digital, assim, após a minha participação no programa, é de não fugir da discussão, assim. Se eu sou uma pessoa que em muitos momentos eu fiz e continuo fazendo essa movimentação política, por que não agora que eu tenho um número de seguidores muito maior, que as pessoas me conhecem? Eu acho que é de utilizar essas plataformas e toda essa visibilidade para poder fazer isso, assim. E isso é legal porque a gente vive hoje na internet, a gente segue pessoas e a gente está consumindo conteúdo de pessoas que estão vendo o mundo acontecer e não estão fazendo nada, cara. Não, isso não dá, entendeu? Que país é esse que você está vivendo, onde a gente mata pessoas simplesmente pelo fato das pessoas existirem e você não faz nenhum comentário que seja. Então, assim, se esse comentário não existe, é porque você não se afeta com isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também com que conteúdo que a gente está consumindo na internet e de quem é, sabe? Eu não estou dizendo que eu não vou continuar fazendo lifestyle ou mostrar as coisas. A gente faz isso, a gente gosta de postar o café da manhã e postar na academia que a gente está malhando. Mas a gente também tem que pensar no momento certo de fazer as coisas e fazer essas movimentações, visto que a gente tem uma grande visibilidade hoje. Total. Acho que tem uma coisa que você traz também, João, que o Caio também comenta antes nessa reflexão, é que uma coisa que sempre me vem à mente é a gente sempre pede e a gente sempre incentiva o jovem, a jovem, enfim, essas juventudes a participarem da política, mas a gente também tem que fazer um movimento do outro lado, né? A gente tem que fazer esse participar da política também estar alinhado como essa população se comunica, como essa população se relaciona com esse tema. Porque quando a gente faz um meme da urna eletrônica, por exemplo, no TikTok oficial do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, isso bomba, porque você está, de fato, trazendo uma mensagem, mas uma mensagem leve e divertida sobre algo que é muito importante. Então, isso também, quando você traz essa coisa do lifestyle, todo mundo quer ver o café da manhã, todo mundo quer ver aquele gatinho, aquela gatinha na academia, postar foto, reagir com foguinho. Todo mundo quer ver isso, mas também entender que a gente pode pautar os nossos temas, as nossas causas, os nossos interesses de uma maneira divertida e leve. Acho que isso é uma das coisas que eu mais aprendi na minha jornada como um jovem ativista, assim. Se a gente não tornar as coisas sexy e fazer isso virar uma diversão mesmo, uma brincadeira, a gente também vai ter muita dificuldade de inserir uma geração numa instituição que ela foi criada há muito tempo atrás, por outras pessoas, por outras gerações. Então, enfim, eu tenho trabalhado num projeto agora que a gente tem desenvolvido diretrizes e bases para a gente pensar o Plano Nacional de Juventude. O que é isso? É um plano que é uma política de Estado, ou seja, isso é para ser criado um arcabouço de leis e políticas públicas para a gente conseguir ter um desenvolvimento da juventude no Brasil de uma maneira mais estruturada. Até hoje isso fica muito a depender do interesse de quem está no poder, né? Então isso não se torna uma pauta prioritária. E eu estou aprendendo nessa jornada toda que a gente precisa também modernizar esses canais, né? Isso que eu estou defendendo aqui. A gente precisa usar os instrumentos que a juventude tem usado para se comunicar também a favor dos nossos interesses e das nossas causas. E, enfim, acho que uma coisa que me veio à mente, quando a gente fala que o jovem ele não está participando da política, ele não está participando do jeito que a geração anterior à nossa gostaria que a gente participasse. Que a gente fosse lá para o Congresso, que a gente fosse lá debater num espaço institucionalizado, na audiência pública. Às vezes a gente está debatendo causas. Isso é um dos maiores exemplos, os ativistas ambientais no Brasil. A gente tem um dos maiores, um dos cenários mais grandiosos mesmo, em maior quantidade. Eu tive na Conferência de Clima, na COP, no ano passado em Glasgow, e a gente levou a maior delegação de jovens da história da COP, sabe? Tipo, e eram brasileiras. A gente tava lá com jovens indígenas, jovens negros, a gente tinha jovens do Brasil inteiro participando disso, e às vezes a gente esquece que é nesses lugares que a gente consegue fazer a diferença, né? Então, acho que tem muito disso, assim, de também usar essas ferramentas a nosso favor. Com certeza. E usando. Vocês estão me ouvindo? Travou, agora voltou. Sim. Com certeza, e eu acho que essas ferramentas também digitais que ajudam a gente a se organizar, né? Que não é só
um canal, não é um lugar onde eu faço dancinha e as pessoas dão risada, mas é uma forma que você se organiza, né? Você coordena, você marca lá com seus amigos, fala, gente, ó, dia tal a gente vai sair, dia tal a gente vai na rua, vai protestar, tal. Então, é muito maior que só uma dancinha, né? E aí vira uma política dos influenciadores, mas que o sistema, as leis, né, o sistema público, as instituições, não sabem levar isso em conta, né? No voto ali, não aparece. E aí as pessoas se sentem, não, se desengajam, né? Porque você está reclamando, você está insatisfeito. E aí você quer levar essa insatisfação para o seu representante e não chega lá, só chega na hora do voto. Me parece que tem uma cisão aí entre a forma que a política funciona hoje em dia, que é tudo muito rápido, e a forma do Estado funcionar, né? A gente está na eleição geral, vai selecionar, vai eleger presidente, vice-presidente, os deputados e deputadas, né? Um monte de gente, mas assim, quanta coisa não aconteceu esse ano, gente? Quanta coisa! Tipo, é crise de 15 em 15 minutos e a gente se posicionando, a gente pressionando. Então, me parece que os influenciadores têm um papel muito mais importante do que, vamos dizer, as leis reconhecem, né? E que virou uma eleição informalmente dos influenciadores também, porque eles movem a opinião de uma galera. Então, até queria passar a bola para a Roberta, porque você que tem mais experiência no direito eleitoral, Roberta, que tem seu mestrado também, como o João, né? Queria saber de você o que isso implica, não sei se você tem algum ponto-chave que você quer trazer, é, influenciadores Legal. se tornando deputados, acho que tem 1000 ângulos aí que você pode pegar. Pega um mais suculento aí para a gente discutir. Legal, Caio. Eu acho que isso gera muitos debates. A questão dos influenciadores, né? Participar da política, participar dessas manifestações públicas ainda é algo que está um pouco nebuloso para o direito eleitoral digital, digamos assim, mas é algo, sem dúvida, super importante de se olhar, né? Olhando de uma maneira geral aqui para os eleitores, a gente sabe que é permitida a livre manifestação. Então, a gente tem o direito e a gente deve se manifestar livremente nas redes sociais, né? A gente tem que ter essa atenção de difundir conteúdos políticos que sejam importantes. E aí, só fazendo um link com o que o João disse antes, de a importância do conteúdo que a gente consome, né? E aí, linkando com os candidatos. Não é só os conteúdos dos influenciadores, mas também dos candidatos. Poxa, será que o meu candidato, ou será que o pretenso candidato tá só se autopromovendo aí na rede social, ou será que ele tá me trazendo conteúdo relevante? Será que ele tá me trazendo propostas? Eu acho que isso é importante dos jovens e dos eleitores olhar também quando a gente fala dessa esfera pública de debate, né? Porque não basta só o influenciador, ou o influenciador que vira político, ou o político que vira influenciador, tá ali nesse espaço jogando conteúdo, a gente consumindo e sem pensar criticamente que tipo de conteúdo a gente está olhando, sabe? De maneira geral, como eu apontei anteriormente, para os eleitores aí, que eu estou fazendo ressalva de eleitores, não partidos políticos e candidatos, a manifestação é super livre. É claro que a gente precisa ter alguns cuidados, né? Quando a gente fala, por exemplo, o dia da eleição, que se diz que é a manifestação silenciosa que pode ser feita, né? Uma manifestação política em que a gente possa indicar qual é a nossa vontade, nosso desejo, mas também é uma área um pouco nebulosa. Mas, de modo geral, a livre manifestação de opiniões é importante, e eu acho que, além da gente consumir e prestar atenção dos conteúdos que a gente está consumindo de candidatos influenciadores, a gente tem essa geração que está muito em TikTok, está muito em Instagram, está muito, né, dando sua opinião, falando o que quer, o que não quer, e chamar atenção para a importância da atenção à desinformação, ao discurso de ódio, a respeitar a opinião do coleguinha, saber que o meu amigo pode ter uma opinião totalmente diversa da minha e tá tudo bem, e eu tenho que aprender a debater com ele, né? Eu tenho que aprender a também saber que minha opinião pode mudar e tá tudo bem também. Então, eu acho que é muito mais nesse sentido que a gente precisa olhar, também nessa conscientização de que a gente está em espaços de debate, esses espaços eles vão se ampliar, eles vão continuar, e a gente precisa criar essa consciência de consumir conteúdos de qualidade,
cobrar nossos candidatos de conteúdos de qualidade, de propostas, e também cuidar com o que a gente está colocando nas redes, né? O que a gente... Se a gente está brigando com alguém, se a gente está xingando alguém aí nos comentários, se a gente está passando desinformação, né, por aí. Então, eu acho que são alguns pontos que são importantes olhar também. E vocês acham que tem um problema a gente aprender a fazer política pelo TikTok ou pelas redes sociais? Vou me explicar. Assim, na escola a gente tem, né, a gente conversou aqui, é fingir que não tem política. Fingir porque tudo é político, né? Você está lendo livro de história, uma visão política, um território, né? Nada mais político que um mapa. E assim, a gente tem uma herança, talvez até dos regimes autoritários, de tipo, ó, aqui vocês não falam de política, né? Então, eu sinto em casa, gerações anteriores veem política com os maus olhos. E eu acho muito legal ver isso da rede social, que as pessoas estão quase que pegando a força, falando, não, eu quero falar disso, eu quero mudar. E queria abrir essa reflexão, assim, se vocês veem que acha, lógico que mais participação é sempre positivo, mas se tem algum pró, algum contra em aprender na marra, né? Não é na escola, não é alguém falando, ó, é assim que funciona. Eu penso muito numa live que a Anitta fez, que ela queria, poxa, ela falou, ó, não aprendi nada na escola. Senta e me ensina. O que é o legislativo, o que é o judiciário? E para mim isso só aumentou minha admiração da Anitta, na verdade. Simbólico. A humildade de aprender e quero aprender. Mas, enfim, não sei, João, eu pensei na fala que você fez sobre a escola, mas é uma pergunta mais aberta para se alguém. Olha, eu acho que é possível, mas eu tenho muito medo. Eu queria ter menos, assim. Porque a gente vive hoje uma realidade na internet onde as pessoas simplesmente se informam por manchetes, assim. Acho que o clickbait, ele é uma coisa muito absurda. As pessoas não clicam, eles olham lá a manchete de que aconteceu isso, isso e isso, e a pessoa replica aquela manchete, ela não clica naquilo, né? E a gente tem que pensar também, falaram muito sobre conteúdo, né? E isso é legal para a gente ver também aonde a gente está se informando. Porque tem portal de notícia aí que coloca só notícia no negócio e aí para gerar o clique, porque o clique gera número e o número vai gerar mais engajamento para aquela página, mas aí de fato a gente não tem a notícia sendo verdadeiramente replicada e informando a população. Então acho que é por isso que eu tenho um pouco de medo, assim. Eu acho que é possível, acho que é bem possível na real, mais do que não tenho nem dúvidas. Mas eu tenho muito medo, assim, de... Por isso que toda vez que eu vejo alguma coisa, eu leio pelo menos em uns 3, 4 lugares diferentes antes de fazer qualquer opinião. Porque não dá pra gente ficar se baseando numa única opinião, assim, né? Porque isso é muito sério. E aí, a gente vê um monte de notícia falsa sendo replicada, né? Que bom hoje, por exemplo, que o WhatsApp caiu. Então a gente tem menos fake news sendo jogadas aí nos grupões, pelo menos nessa hora que o WhatsApp tá aí, fora do ar. Porque eu fiz um experimento recentemente de entrar com um número que eu tenho, que não é meu número nem pessoal nem de trabalho, nesses grupos que a gente olha e fala assim, se informe aqui, faça isso. E eu olhei, sei lá, isso é um projeto que eu tô pensando aí futuramente, até dei um leve spoiler aqui, mas tudo bem. E aí, de ver de onde vieram essas notícias. Essas notícias vieram de onde? E a maioria delas não tem fonte. Né? Eu vi notícias e notícias da guerra da Ucrânia que eram fotos do 11 de setembro, tá ligado? Tipo assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, Nem se esforçaram, né? da gente nem se esforçaram. Eu peguei a imagem, joguei ela no Google e achei a notícia do 11 de setembro. Então, assim, é muito sério. Por isso que eu tenho um pouco de medo, assim. Por isso que também a gente tem que ver, porque tem muita gente boa fazendo coisa na internet. Então, não é ver quem é essa pessoa que eu tô vendo. É um influenciador? É um influenciador, beleza. Mas ele fala coisas legais, ele busca fontes, ele chama pessoas que sabem coisas que ele não sabe para poder falar. E isso que é legal. Eu acho que é isso, esse movimento que a gente precisa fazer, sabe? Legal. Aliás, Roberto, você tem algum conhecimento também sobre educação de mídia, né?
eu acho que você pode dar umas dicas em cima do que o João falou. Eu ia até fazer uma pergunta para o Matheus, mas eu acho que esse gancho ficou muito bom para você. Sim, super legal. Eu fiz uma formação em educação midiática, né, para a gente conseguir transmitir para alunos, principalmente de ensino médio e ensino fundamental, como ler conteúdo na internet. E aí, quando a gente fala conteúdo, não é só texto, é vídeo, né, foto, milhares de coisas. Como interpretar? E o que você traz, João, de novo, muito pertinente. E aí eu faço o link de antes, a educação midiática, né, crítica, o quanto é importante a gente educar nossos jovens midiaticamente, como é importante, não só os jovens, né, os nossos pais, os nossos tios, as pessoas mais velhas também, e até a gente, não vou tirar a nossa geração aí dessa história, porque é muito fácil a gente receber uma notícia e se deixar levar pela informação, né? A gente já tem um viés próprio, a gente já tem nossos preconceitos formados. Então eu recebo aquela notícia e penso, nossa, talvez seja mentira, mas nossa, se for verdade, já vou passar adiante, já vou ir ali, porque é isso que eu quero acreditar. Então, a educação midiática, ela perfaz e passa muito por isso, né? A gente identificar a fonte, ver se o site, o URL tá certinho. Tá, mas de onde você tirou essa informação, né? Isso é uma opinião ou isso é um fato, né? Então, é muito, muito legal que a gente possa implementar isso. Eu acho que é um consenso geral do quanto isso é necessário. E o Caio também trabalha muito com desinformação, né, Caio? Então, o quanto é relevante a gente educar midiaticamente as pessoas para que cada vez mais a gente esteja preparado a receber conteúdos, porque a gente vive uma infodemia, cada pouco sobe muito conteúdo na internet, vem muita coisa, é tudo direcionado, e a gente às vezes não consegue filtrar. Então, acho que vai mais nessa direção. Eu quero fazer só um comentário, rapidinho. Ô, Roberta, tem uma coisa que me veio à mente agora também, é que a gente tem muitos canais de mídia alternativa, né? Eu não sei se nem se eu estou usando o conceito de mídia alternativa no significado correto, mas me veio à cabeça aqui agora, porque nem sempre, por exemplo, a gente vai ter movimentações políticas que estão acontecendo no mundo, sendo noticiadas em grandes portais, grandes jornais, principalmente porque, né, a gente tem que ver que interesse que tem em cima disso tudo, assim. Então, a gente buscar também esses canais de mídia alternativa que estão noticiando coisas todos os dias. Olha, aconteceu isso. E aí, um movimento que eu percebi muito acontecer, principalmente na minha pesquisa de mestrado, foi o momento em que essas mídias alternativas faziam a notícia, é que os grandes portais faziam a notícia logo depois. Porque aí você vê que as pessoas estão falando sobre. Pô, tá todo mundo falando sobre, vamos também falar. Então é buscar também novas formas de se informar. Isso é bem legal. Teve uma coisa que a Roberta falou e que, enfim, me veio na cabeça. Todo mundo tem um grupo da família que espalha fake news, né? Tipo, acho que isso é regra. Se você tem... Se você não tem, é você que está espalhando, né? Exato. E uma coisa que eu acho que é muito simples, e acho que até uma dica, quando você recebe só a imagem, assim, que tem uma manchete, que tem uma foto, você só precisa escrever no navegador, assim, no Google, imagem, tal coisa, fulano de tal. Verdade ou mentira? Vai ter uma série de sites, que são as agências de checagem, que vão estar lá, tipo, mostrando o passo a passo de você entender se aquilo é uma notícia falsa ou não. Eu recebi um dia desse no grupo da família. Ai, todo mundo tem isso, né? É uma chateação, eu tento sair. Aí meu tio fala, volta, aí me inclui. Daí, tipo, sobrinho, você não pode sair agora. É família, tem que estar junto. E daí climão. Ai, climão. Como ficar inteirado do que você tem que dar de presente no amigo secreto? Horrível. O dilema de todos nós. E daí eu falei, gente, para de mandar isso é mentira, olha aqui. E mandei, tipo, 3 links das agências de checagem mostrando porque aquilo era fake. E daí as pessoas simplesmente ficam, tipo, e relativizam, sabe? Tipo, é muito difícil também. Por um lado, você tem que ter energia e fazer o esforço de buscar de onde vem a informação, se é verdade, se é mentira. Mas acho que o mais angustiante pra mim é, tipo, eu mostrar que é mentira e as pessoas relativizarem. Tipo, ai, tu de novo trazendo essas coisas, já quer lacrar. Nossa, o chato da jogam família. no lacrar, assim. É o que, chato Roberto? da família, né? Eu, Além às vezes, de eu sou chata ser... da família também.
Além de ser o representante LGBT, a ovelha colorida, aí A tem ovelha isso também de ser colorida. chato, de ter que trazer informação com verdade, porque a mentira não dá, né, gata? Todo dia O- quebrando um tabu, né, Matheus? Escutou? Escutou o som do tabu Tá quebrado? ouvindo? Você falou dessa dificuldade, né? Que você manda o link e a pessoa não quer, parece, né? Parece mula empacada, você puxa e não quer. O Silvio Almeida, que é um professor espetacular, quem não souber quem é, procure saber que o cara é um gênio. Ele estava conversando uma vez com ele sobre isso, e ele falou, olha, a gente tem um país em que a galera passa fome, que está, né, um nível extremo de descontentamento. Você não pode falar assim, tá bom, o tio e tia pode ser besta, mas tem gente que tá descontente, tem gente que precisa de um abraço, entendeu? Não precisa de um link com a verdade, precisa de uma comida e um abraço, né? Um abraço sendo um acolhimento da sociedade, do Estado, enfim, o Silvio me fez pensar muito nisso, nessas dificuldades. Mas o que eu queria perguntar para você, Matheus, é que a Roberta e o João estavam falando desses links que circulam no grupo, né? As pessoas se informando por manchetes. E eu fiquei pensando na dificuldade de fazer uma mobilização política, né? De fazer com que pessoas, principalmente as pessoas jovens, né? Que são super rápidas, né? Cara, o conteúdo no TikTok é 6 segundos. Você vê, dá risada, passa, né? Como que você faz para trazer, tipo, que as pessoas leiam, que as pessoas façam alguma coisa? Como é que faz? Como é que a gente faz essa mobilização, né, de agendas num mundo em que as pessoas só querem saber da manchete? Acho que isso é um dos grandes desafios que a gente tem nessa era enfim, da mega informação, né? Que é tudo um fluxo enorme. A gente também fica até meio tonto de tipo, nossa, tem tanta informação aqui, preciso me inteirar do que está acontecendo no Brasil, na Ucrânia, na América Latina. E aí, o que é que eu faço com isso? Eu acho que eu retomo o que eu falei, assim, eu acho que a maneira de mobilizar é entender qual linguagem é a mais adequada para passar essa mensagem que a gente quer passar. Então, um exemplo que eu trouxe foi do TikTok do TSE, que fez um monte de brincadeira, já fez um monte de vídeo engraçado, mas tem uma outra iniciativa que é o Olho Barulhinho, que, enfim, super viralizou, e que é isso, fez um funkzinho bem curtinho sobre a emissão do título, de votar, não sei o quê, e daí isso se espalhou, e simplesmente todo mundo que faz parte do grupo que está pautando a emissão do título eleitoral sempre referencia essa música, sempre referencia esse conteúdo criado. Então, acho que, de novo, falando da comunicação para a juventude, a gente precisa se adequar. É isso, as organizações que estão trabalhando com geração de conteúdo, com produção de informação nesse sentido, elas precisam, antes de qualquer coisa, se preocupar também como elas querem passar a mensagem. Se você coloca um textão lá no post, dados sobre desmatamento no Brasil, ninguém vai ler. Porque quem vai ler, óbvio, é quem tem interesse, que já lê, que já é atingido por essa comunicação. Você tem que pensar em maneiras e táticas de realmente comunicar isso. E acho que quando a gente entende a importância da comunicação e pensa a comunicação de uma maneira mais estratégica, a gente consegue atingir mais públicos e ter mais alcance, porque no final das contas a gente fura essas bolhas, né? Até anotei aqui para lembrar de falar, na iniciativa que eu estou trabalhando, no Juventude do Agora, que é parte do Atlas das Juventudes, dessa pesquisa que eu falei, a gente tem uma parceria com o Instituto Condzilla, que é um braço social da Condzilla, e a gente tem lançado conteúdos com a produtora, que é a Condzilla, porque eles são um dos maiores canais de YouTube do mundo. É uma galera que sabe fazer e sabe como fazer esse engajamento acontecer. E a gente lançou, no começo dessa semana, um clipe com a MC Sofia, que é uma música super legal, que a gente também produziu, que chama Voto é Atitude. E daí a MC Sofia é uma super protagonista nisso, assim, a gente ficou muito feliz que ela topou esse trabalho. E é perceptível quando a comunicação e a linguagem tá localizada em quem a gente quer chegar, assim, tipo, o jeito que a música é construída, a batida, as gírias que ela usa, o jeito que o clipe foi construído, tudo isso é para chegar nessa população de jovens periféricos que escutam esse funk, que escutam essas mensagens que são passadas também
por essa galera que está produzindo música no Brasil, né? Então, eu acho que isso é um dos maiores desafios de fazer também as organizações e esse setor que a gente trabalha, que muitas vezes é muito burocrático, muito encastelado, assim, em si mesmo, de dizer, eu vou emitir... Gente, pelo amor de Deus, nota de repúdio. 3 anos de governo, a gente viu todas as organizações do Brasil emitindo nota de repúdio sobre as coisas. Beleza, é importante se posicionar e pressionar, mas quem é que está lendo essas notas? De novo, você está pregando para convertido. Então, isso era um... Aí tem um movimento também que são as pessoas que têm preguiça de escrever a nota de repúdio e só assinam uma nota que já existe. Exato. O negócio é tweet de repúdio. Mandato. É xingar muito no Twitter. Total. E daí eu acho que isso é um dos exemplos que a gente tem de como a gente precisa realmente se adaptar. E acho que uma pessoa que é super referência em contar como também o lado mais radical da extrema-direita tem trabalhado é a Isabela Calil. Ela conta como também funciona esse modus operandi de disseminação de mensagem, de como esse pessoal tem mais recurso, óbvio, tem muito mais recurso. A gente está falando também de muita gente da elite financeira do Brasil envolvida nisso, e tem muito recurso para contratar o que eles quiserem, para fazer campanha, para disseminar a mensagem que eles quiserem. E isso também é algo que a gente tem muita dificuldade de se equiparar, né? Acho que isso, enfim, tentando concluir aqui, senão a gente vai passar 1 hora só falando disso. Inclusive, eu sei que a gente tem um horário restrito aí, né? Todo mundo tem outros compromissos, tem gente que tem horário certinho cravado. Eu vou abrir para rodadas finais, então só fazendo um resuminho da minha ponta, eu acho que a gente cobriu muita coisa legal na nossa maneira descontraída aqui, mas falamos de diferença entre política e a política partidária. O ponto que o Mataus trouxe agora também, né? Eles estão encastelados, eu adorei isso. Porque eu fiquei pensando naqueles ministros do STF, eles decidem algo que é para o Brasil todo, mas, cara, eu que fiz direito tenho dificuldade de entender. E eu acho que a gente tem parte do que a gente tem que fazer, e principalmente os jovens, é exigir que isso seja nosso, né? Que a comunicação seja para nós, o funk, né? O meme, é para ser entendido. Gostei muito também do que o João falou sobre as escolas, como, cara, tudo é política, não existe isso de não ter política, o BBB é política. Enfim, a Roberta trouxe várias dicas de educação midiática, né, como consumir informação criticamente, deu algumas dicas até de eleitoral, né, sobre como consumir informação durante esse período, o que nós eleitores podemos fazer. Então, eu queria abrir para os comentários finais para a gente encerrar e já agradecendo muito, muito, muito pelo tempo de vocês, por esse papo. Mentalmente eu tô dando um brinde aí, porque isso aqui tinha que ser uma rodadinha no boteco. Vamos marcar, gente. Estou em São Paulo, hein? Opa! Mas, ó, eu tô muito contente de estar aqui nesse espaço conversando com vocês. Eu acho que a gente não encerra nenhuma discussão aqui. A gente, pelo contrário, a gente inicia muita coisa. E se dessas pessoas que assistiram, que passaram por aqui, entraram, porque a gente percebe que a live faz isso, né? A luz caiu agora, durou 1 hora direitinho. E aí, as pessoas que entraram, que vieram aqui, que saíram, né? Se essas pessoas se sentiram tocadas por alguma coisa que a gente falou, se botou uma pulguinha na orelha, atrás da orelha de alguém, já estamos felizes, já deu tudo certo. Muito obrigado, Real, foi ótimo. E contem comigo para mais vezes, viu? Maravilha. Legal, vou aproveitar para agradecer também aqui. É uma honra dividir esse espaço com vocês. Foi super legal o bate-papo. Obrigada, Instituto Vero, também, por esse projeto em parceria e pelo Quebrando Tabu. Acho que nosso papel realmente é esse, é democratizar as informações, tornar elas mais fáceis e tranquilas de serem consumidas pelas pessoas, né? E eu acho que o meu recado final, gente, é que o voto, ele é importante sim, né? Porque é a partir do voto que a gente decide quem vai nos representar nos espaços de poder, né? E ter a oportunidade de poder escolher é super bom, é super legal e influencia diretamente no nosso futuro. E é aquilo, né? Se a gente não escolher em quem a gente vai votar, alguém vai escolher por nós. Então, fica, né, esse recadinho de que isso importa, que a gente precisa também atuar além do voto, né? Fiscalizando, debatendo, sendo paciente, não espalhando desinformação, entre outras coisas aí. Eu acho que a gente tem que fazer mais bate-papos e eu topo super essa conversa aí de boteco em dia.
Acho que pegando o gancho também, agradecer, enfim, agradecer ao Instituto Vero pelo convite, pelo Quebrando Tabu, a vocês que estão aqui. Acho que foi um papo super legal e fluido. A gente sabe que os formatos de live, às vezes, as pessoas ficam meio, ai, live de novo. Mas eu acho que esse formato de uma conversa informal mesmo, de troca de ideia, da gente contar uns memes. O João falou, se as pessoas saírem com a pulguinha atrás da orelha, eu lembrei do meme da Lady Gaga, que ela fala, se tem 100 pessoas nessa sala e pelo menos uma pessoa levar em consideração o que eu tô falando, eu já venci essa batalha. E eu acho que é isso, assim, se a gente consegue levar essa informação e brincar com isso, de novo, eu vou trazer para o meu lado, assim. Se a gente consegue se divertir fazendo essas coisas e, sabe, tem um lado tão pesado e tão duro das coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo, e se a gente consegue pautar esses nossos interesses, de fazer essas conversas de uma maneira divertida e leve, assim, tranquila, eu acho que a gente vai ter mais capacidade de atingir mais gente, assim. Então, queria agradecer de novo a oportunidade e estou aqui também para essa conversa de boteco, hein? Maravilha, pessoal. Na ponta do Vero, eu esqueci de fazer o jabá, eu tô tomando bronca aqui, nem tô vendo. A gente tá no papo, produção aqui, ó, no ponto dando bronca, que é pro pessoal acessar o confirma.org.br, que a gente vai fazer um repositório desse material, vão poder ver essa conversa. E dito isso, muito obrigado mais uma vez. E ó, a partir da semana que vem, eu tô no Brasil, eu quero esse boteco, hein? Em São Vamos. Ai, que Paulo, fica a chique, ele nem dica. tá no Brasil. O Valeu, bom é que tá todo pessoal. mundo em São Paulo. Boa. Vai rolar o ao vivo. Vamos. Um Valeu. beijo, Beijão, Beijo. Tchau, pessoal. Tchau. gente. Tchau, tchau.